Oi, tá sentindo esse cheirinho de novidade no ar? E eu tô falando diretamente dela, a trend do momento, o Selfie Cake. Esse bolinho super simpático com, sim, um espelho, pra refletir a sua bela carinha e também a carinha de todo mundo que vai querer tirar foto com ele na festa. Demais, né? E você já sabe, tudo que é tendência sai nesse canal antes. Lá fora, essa tendência do Selfie Cake já começou faz umas 2 semanas. Aqui no Brasil eu vi pouquíssimas boleiras fazendo. E agora eu vim trazer a minha versão do Selfie Cake pra vocês. Bora? Esse bolo é o momento e é super fácil de fazer. Vamos começar agora e eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira a gente vai fazer o recheio, a segunda a gente vai fazer a montagem e a terceira a cobertura e decoração. E bora começar por ele, o recheio. Eu vou fazer aqui uma ganache muito fácil e espetacular. E é aquele tipo de recheio que você pode fazer na hora e já montar o seu bolo. Vamos lá, aqui nesse recipiente eu tenho chocolate. Aqui eu misturei chocolate ao leite com meio amargo. Você pode fazer ele inteiro de chocolate ao leite ou inteiro de chocolate ao meio amargo, também funciona. Mas saiba que com chocolate meio amargo ele vai ficar mais duro. Então eu recomendo ou uma proporção, uma divisão aqui, ou apenas chocolate ao leite, que na minha opinião fica mais gostoso. Aí aqui nesse recipiente que a gente pode levar ao micro-ondas, eu já vou colocar o creme de leite. E aí a gente vai colocar também a manteiga, é bem pouquinho. E por fim, o mel, que aqui é opcional, mas eu sempre opto por colocar, porque o mel ele traz um brilho, uma cremosidade para essa ganache que é diferente, mas dá para fazer sem tranquilamente. E aí a gente vai misturar até que todo o creme de leite esteja incorporado no chocolate. E agora, com todo o creme de leite aqui em volta do chocolate, eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos. O creme de leite ele esquenta mais rápido que o chocolate. Então, fazer uma ganache desse jeito é muito mais prático, porque a gente leva para o micro-ondas geralmente apenas 30 segundos. Mas aí você põe 30 segundos, dá uma mexidinha, vê se tá no ponto. Se ainda não tiver, você coloca mais 30, que aí eu tenho certeza que vai dar bom. Vamos lá. 30 segundos e mais 30 segundos no micro-ondas. Agora a gente vai mexer com um fouet. E pronto, acredite, é só isso. Essa é a ganache mais fácil e mais sensacional da sua vida. E olha só que coisa boa, a gente vai utilizar ela dessa forma mesmo aqui, líquida, sério. Eu gosto bastante de trabalhar com ganache com brigadeiro pela praticidade, porque a gente pode montar o nosso bolo tanto com o brigadeiro nessa textura quanto com a ganache, porque aí a gente vai montar o bolo, vai rechear o bolo com a ganache líquida e vai levar ele para a geladeira para ele tomar aquela consistência. E nesse momento a ganache vai endurecer junto com o bolo e aí vai virar uma coisa só, minha gente, um bolo inabalável. Mas claro, aqui nesse bolo você pode utilizar o recheio que você quiser, desde que ele tenha essa consistência de recheio de bolo. Pode até utilizar recheio pronto, não tem problema nenhum. E por falar em montar o bolo, bora para a segunda parte desse vídeo, que é a montagem do nosso Selfie Cake. Já estamos aqui com a nossa linha de produção pronta para a montagem do nosso bolinho. E aqui eu tenho essa massa, que é uma massa branca de bolo branco, à base de água, que é uma massa ridiculamente fácil de fazer e ridiculamente barata, mas eu ainda tô testando para trazer aqui uma versão no pente fino pra vocês. Se vocês quiserem essa receita de bolo, comenta bastante aqui embaixo, tá? Essa receita eu ainda tô testando, mas você pode utilizar qualquer uma das minhas massas que tem aqui no canal. A massa profissional antiga, que amo de paixão, e a massa profissional nova, que também é muito boa. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar os topinhos do meu bolo pra deixar ele bem alinhadinho pra gente montar e ele não ficar torto. Vou aproveitar que eu já tô aqui e já vou fatiar esse bolo no meio também, porque a gente vai fazer aqui 4 camadas de bolo e 3 camadas de recheio. Esse negocinho verde aqui, eu sei que vocês estão se perguntando, é um produto da Shopee que realmente deu certo. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Esse é um bolo de 15 centímetros e eu gosto de assar ele em 2 assadeiras, porque eu acho mais fácil de cortar assim e as camadas pra mim ficam mais lineares, mais bonitinhas. Mas você pode assar em uma só, não tem problema nenhum. E agora a gente vai começar a montar essa belezinha. Eu gosto de montar na mesma forma que eu assei, tá? E eu gosto de utilizar esses saquinhos aqui de congelamento. Saquinho simples de congelamento, eu só abro ele, né? Eu corto aqui as laterais, deixo ele bem abertinho. E aqui vai uma diquinha, hein? Primeiro tirar aqui o papel manteiga que a gente assou. Vou colocar aqui a minha
base, ajeita ela no plástico bonitinho, e aí é só você colocar ela aqui dentro, ela cai perfeitamente como uma luva. Essa maneira é bem mais fácil do que você tentar ficar enfiando a massa aqui dentro, sabe? E nunca cai certinho também, e às vezes pode até quebrar. Essa maneira pra mim é a mais fácil. Tá, agora a gente vai colocar aqui a nossa calda. Essa calda é a calda que eu utilizo sempre e sempre irei utilizar, que é a minha calda de leite condensado. Metade água, metade leite condensado. Essa é a proporção, seja para 1 litro de leite condensado ou para 100 gramas. Aí eu vou espalhar com um pincelzinho desse aqui. Agora a gente vai colocar aqui uma camada do nosso recheio, que é a ganache. Vou utilizar uma balancinha, porque aqui vai em torno de 150 a 160 gramas de recheio por camada. E aí a gente espalha com quem? Com ela, com a nossa colher da NASA. Nossa próxima camada de bolinho, mais calda. Mais ganache. Mais bolinho, mais calda, mais ganache, mais bolinho. A nossa última camada de bolinho, a gente passa a calda nela desse jeito, depois vira ela de ponta cabeça e coloca no bolo. Perceba que aqui em cima eu tenho meu papel manteiga. Esse aqui é a parte de baixo do nosso bolo que foi para assadeira. Por isso também que eu gosto de assar em 2 assadeiras diferentes, porque aí eu tenho 2 partes de baixo. Uma para ficar embaixo do bolo que a gente montar e outra para ficar por cima. Porque assim, dessa maneira a gente consegue garantir o bolo com uma estrutura boa, né, na parte de baixo, e na parte de cima ele bem retinho. Com o papel manteiga aqui mesmo, vou dar uma puxadinha aqui no plástico. Vou colocar aqui por cima e eu vou prensar esse bolo. Você vai colocar aqui em cima um prato, alguma coisa, e alguma coisa mais pesadinha, que pode ser tipo uma caixa de leite condensado. E você vai levar pra geladeira por pelo menos aí 10 horas. 10 horas é o ideal. Seu bolo vai sair prensado e gostosinho. Tabata, não tem muito tempo. Tá, então faz que nem eu fiz hoje. Deixa 3 horas no congelador e depois você sobe pra geladeira por mais 1 horinha. Dessa forma, um bolo prensado é muito mais fácil de trabalhar. Como esse bolo ele vai ser um bolo mais alto e bem decorado, é importante que a gente tenha algumas seguranças na hora de fazer ele. Outra coisa importante que você vai notar, como a gente vai prensar e a nossa ganache está líquida aqui dentro, ela vai começar a se acumular aqui do lado, mas isso não é problema nenhum, porque a ganache vai endurecer e ela vai meio que formar uma crosta aqui do lado e fica super legal e super gostoso também, né? Meio que uma camada extra de ganache. Vou levar pra geladeira e já volto aqui com a minha bancada arrumada para nossa terceira parte do vídeo, que é sobre cobrir e decorar o nosso bolo, o nosso selfie cake. Já volto. Já estamos aqui com a nossa bancada prontíssima pra gente fazer essa cobertura, que é o grande furor, a grande vibe desse selfie cake, né? E a gente vai fazer aqui a nossa cobertura com chantininho. Aqui eu vou colocar no meu recipiente um chantilly geladão, tem que estar geladaço, eu tenho meio litro aqui. Ai, Tabata, qual é o seu chantilly favorito? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu analiso os 5 chantillies os mais vendidos do mercado. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Vai lá dar uma olhadinha que esse vídeo é muito legal. E aqui vai ele, o leite em pó. Aqui a gente também tem leite condensado, mas ele vai só depois pra gente hidratar o nosso chantilly se ele ficar muito poroso. Vou dar uma misturada aqui antes de ligar a batedeira pra não voar leite em pó pra todo lado. Misturou, agora a gente já pode começar a bater. Vou começar na primeira velocidade e aí quando ele tiver um pouquinho mais grosso a gente pode aumentar na última. Agora eu vou aumentar. O ponto é quando você tá batendo e ele começa a formar buracos na massa. Ele não é mais um creme lisinho, ele é um creme esburacado. E aí quando forma esse buraco e você vê que tem bastante chantilly grudado aqui no batedor, é que está no ponto certo. Aí eu vou dar só uma misturadinha aqui com a espátula pra pegar todo o chantilly que tá na lateral e trazer pro centro. E agora, antes de hidratar, a gente precisa tingir ele, porque o nosso bolo ele é super colorido e a nossa base do bolo não é branquinha igual o bento cake, por exemplo. É uma base colorida. E eu vou usar o leite condensado, só que primeiro eu vou tingir. Por quê? O corante em gel que a gente utiliza, ele também ajuda a hidratar o chantilly. Então, se eu colocar o leite condensado antes de colocar o corante, eu utilizar bastante corante, pode ser que o nosso chantilly perca o ponto. Então, por isso, eu vou trabalhar primeiro com o corante e depois, se precisar, eu acrescento o leite condensado. Primeiro, eu vou separar aqui 1/3 da nossa mistura, que é pra gente tingir de outras cores. Deixa ele aí de ladinho que já já a gente vai trabalhar com ele. Vou começar tingindo aqui a nossa base e ela pode ser da cor que você quiser. Eu vou utilizar meio que um coralzinho, que é um rosa misturado com amarelo, pra dar essa cor meio coral. Cheguei aqui na cor que eu queria e agora eu vou hidratar com leite condensado.
agora vamos começar a nossa montagem. Eu tenho aqui a minha bailarina, que vai me ajudar muito nesse processo. Aqui eu tenho um tapetinho de borracha, que é tipo aqueles lugar americano, sabe? Eu gosto de utilizar ele aqui para o nosso bolo não escorregar. E eu vou utilizar também para combinar com o nosso espelho esse prato de bolo de papelão, que é prateado. Vou colocar também um pouquinho de chantilly, pra gente grudar nosso bolo. E aqui está o nosso bolinho já prensado. Ele ficou 3 horas no congelador e mais 1 hora na geladeira. E tem uns 20 minutos que ele tá aqui entre nós. Então acho que tá tudo certo com ele. Assim espero, né? Porque bolo, minha gente, bolo é uma caixinha de surpresa. Vou tirar ele aqui. Vou abrir aqui o nosso saquinho. Eu falei pra vocês que a ganache ela ia pros lados, né? Tudo sob controle até o momento. Eu vou tirar aqui nosso papel manteiga. Lembra que eu deixei ele aqui? E aí esse prato do bolo, né, eu vou colar bem aqui. Faça o maior esforço da sua vida pra ficar bem no meio, que vai ser muito mais fácil de você trabalhar com a espátula depois na sua bailarina giratória. Porque se você deixar ele centralizado, na hora que você passar a espátula, ela vai certinho, senão ela vai fazendo uns negócios estranhos. E aí é muito mais difícil de trabalhar. Eu já tenho dificuldade de trabalhar com cobrir bolo, hein? Assim, então é uma loucura. Aí agora, ele vai pra cá. Bem centralizadinho. Centraliza na bailarina, centraliza no prato, centraliza em tudo. Ai, tá bonitinho, vai, nosso bolinho. Olha só que gracinha. Separei aqui algumas ferramentas para facilitar a minha vida na hora de cobrir esse bolo. Precisa de tudo isso? Não precisa. Mas, assim, quanto mais ferramenta eu tiver à minha disponibilidade, à minha disposição, será mais fácil de trabalhar. Você consegue fazer esse mesmo trabalho com apenas essa espátula de bolo, aquela espátula tradicional que todo mundo tem em casa. Essa espátula funciona super bem, inclusive eu tenho um vídeo antigo no canal que eu cubro um bolo inteiro só utilizando uma espátula dessa. Ela funciona, mas eu sou meio atrapalhada em cobrir bolo, então quanto mais ferramenta eu tiver à minha disposição, pra mim vai ser mais fácil. Mas que dá pra fazer com uma dessa, dá. E eu vou começar aqui com uma camada muito fininha que eu chamo de camada catafarelo, que é a camada justamente pra você colocar no seu bolo pra ela manter todos os farelinhos no lugar. Esse bolo não esfarelou muito não, na verdade, tô vendo quase nada esfarelado. Mas eu sempre faço essa camada por segurança mesmo, porque na hora que a gente for cobrir, se ficar algum farelo no meio do chantilly, fica feio. Pronto, já fizemos a nossa camada catafarelo, agora a gente vai fazer essa cobertura do bolo no geral. Vou colocar mais cobertura aqui em cima, porque agora nessa cobertura vai ser grossinha, ela tem que ter pelo menos um dedinho de espessura pra ficar legal. E aí com esse tanto que eu coloquei aqui em cima, eu vou espalhando pelas laterais também. Ó, agora aqui um truque, porque assim, eu sou a pessoa da gambiarra pra fazer isso, tá? Depois que eu cobri o bolo inteiro, eu sei que ele não tá bonito, agora eu vou começar a alisar as partes do lado. Então assim, você pode alisar com uma espátula como essa, ela tem que estar limpinha, você coloca ela aqui, meio na diagonal e vai raspando. Você não coloca pressão na espátula, tá? Só deixa ela meio diagonal e aí ela vai raspando e vai fazendo esse trabalho pra você. Outra maneira de fazer isso, e aí você também já aproveita pra dar uma limpadinha aqui no prato, na parte de baixo, é utilizar uma espátula como essa. Essa é uma espátula raspadora que vende em loja de confeitaria, ela é super baratinha também. Aí você coloca ela aqui do lado, num ângulo assim de 45 graus em relação ao bolo e só passa. Essa espátula é um adianto. Agora aqui na parte de cima, a gente puxa pra dentro o que ficou pra fora e dá uma boa alisadinha. Aqui em cima, eu gosto de utilizar esse outro utensílio que é a mesma espátula, só que grande. Eu acho que ela dá um acabamento melhor. Mas lembrando, gente, esse tanto de espátula que eu tô utilizando não é necessário, tá? É só uma facilidade. Se você puder, tiver condições, você pode investir nelas para facilitar aí o seu trabalho. Se você não tiver como, utilize a espátula de bolo que funciona do mesmo jeito. Vou deixar o link para todas essas espátulas aqui na descrição para vocês, tá bom? Agora que eu cobri esse bolinho todo e ele ficou lindo, posso vender assim já. Eu vou utilizar essa mesma cor que a gente utilizou, que sobrou um pouquinho, e eu vou tingir ela com um pouco mais de rosa pra fazer uma coisa meio tom sobre tom. E eu também vou aproveitar pra tingir as outras partes de chantilly, porque esse vai ser um bolo bem colorido, então eu vou tingir isso aqui de outras cores também. O processo é exatamente o mesmo, é só pingar o corante, se precisar colocar um pouquinho de leite condensado pra hidratar esse chantilly, e é isso. Vou fazer tudo isso aqui e já volto. Pronto, já temos aqui todos os nossos chantillies tingidos das cores que a gente vai utilizar pra decorar esse selfie cake. E aqui, para trabalhar com esses chantillies, a gente vai utilizar 3 bicos de confeitar diferentes. São esses. Esse aqui que é o 5B, esse aqui que é o perlé número 3, mas pode ser o 4, esse aqui que é o pitanga número 20,
E esse aqui que é o famoso 1M. Tabata, eu preciso de todos esses bicos? Não, claro que não. Você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. A gente só precisa de pelo menos 2 bicos diferentes pra gente conseguir dar texturas e acabamentos diferentes. Mas com um bico só, você consegue fazer várias coisas diferentes. Então dá pra brincar bastante com 1 ou 2 bicos aí na sua casa. Eu já vou colocar os meus bicos no saco de confeitar. Fica a diquinha aí, hein? Porque eu vou utilizar várias cores com o mesmo bico. Então eu vou ir trocando apenas de saco de confeitar, entendeu? Vocês vão ver como. E agora eu vou colocar os meus chantilis dentro de um saquinho desses de congelamento e vou passar ele por dentro do saco de confeitar. Aí não vai sujar o nosso saco de confeitar e a gente pode ir utilizando o mesmo bico para outras cores diferentes. Só uma dica, pra gente colocar dentro do nosso saco aqui de congelamento, um chantilly por vez. Você coloca o chantilly, faz o trabalho e depois você faz isso com o próximo. Por quê? O chantilly, quando ele fica muito tempo parado, ele fica poroso. Então a gente precisa trabalhar ele novamente antes de colocar ele no saco. Então, antes de colocar no saco, eu vou aqui dar uma mexidinha nele, dar uma espatulada para ele deixar de ser poroso. E aí eu já posso colocar ele dentro desse saquinho e fazer o nosso trabalho de bico. Prontinho, agora é hora de decorar. Eu fico muito nervosa nesse momento, mas vai dar tudo certo, assim espero. Eu recomendo você, antes de começar, testar num pratinho pra ver se você consegue fazer e pra você também criar uma certa habilidade aí com a sua mão. O desenho que a gente vai fazer aqui são tipo umas conchas e é assim que faz. Você começa a apertar com uma certa pressão, faz uma bolinha e aí na hora de descer você diminui a pressão e ele vai saindo menos, tá vendo? Ó. Aí o outro você vai encaixar nele também. E aí se sair um ou outro errado, não tem problema, porque aí no meio aqui do vucu vucu vai ficar legal. Vamos começar fazendo essa gracinha aqui na base. E aí, ó, se você precisar, é só você tirar o saquinho aqui e dá pra reutilizar o seu bico de confeitar no saco sem problema nenhum. Quando você passar aqui dentro de novo, você dá uma apertadinha, a primeira gota de chantilly que você colocar, ela vai estar meio tingida das duas cores, depois vai ficar tudo na cor que você quiser utilizar. Agora com o branco e com o bico mais fininho, a gente vai fazer tipo umas cordinhas. Eu recomendo fazer tudo o que der pra fazer antes de colocar o espelho. Porque depois que você coloca o espelho, pode ser que você deixe marca de dedo lá em cima, ou que você manche um pouquinho com o chantininho, e aí vai ser bem mais difícil de limpar. Mas agora é o momento de colocar o espelho. Vamos lá. E aqui está a estrela da nossa receita, o nosso espelhinho. Esse espelhinho, ele já é vendido na confeitaria há muito tempo para as pessoas utilizarem de prato de bolo. Eu já vi muito por aí. Tem prateado assim, né? E também tem dourado. Se utiliza muito mesmo. E esse espelhinho ainda tá meio difícil de encontrar em loja de confeitaria, mas na internet você acha. Eu achei e vou deixar para vocês aqui o link na descrição, tá bom? Esse espelhinho, ele vem com uma película, que é para proteger justamente de risco e de marca de dedo. Então você só vai tirar essa película no momento que você for aplicar o espelho no bolo. E para colocar ele no bolo, eu vou colocar antes um cartão. Esse é um cartão que a gente utiliza para carregar bolo mesmo, que é só para ficar mais fácil de tirar o espelho. O espelho, como vocês devem imaginar, não é comestível e a pessoa precisa saber que ela precisa retirar ele. Então deixe isso muito claro na hora que você for vender o seu produto para as pessoas, tá? E por isso que a gente coloca esse cartãozinho também para a pessoa ver que, opa, tem que tirar isso aí antes de comer. Vou colocar aqui um pouquinho de chantilly e centralizar bem no meio do bolo. Pronto. A pressionadela. Vou passar um pouquinho de chantilly aqui também e vou grudar o nosso espelhinho. Vou tirar a película aqui. E pronto. E aí, toda vez que você for encostar no seu espelhinho, use um papelzinho. Prontinho. E agora é hora da gente trabalhar com azul. Aqui está, e esse aqui a gente também vai fazer a mesma conchinha. Então vou testar ela antes aqui no pratinho pra gente ver
está tudo certo com esse chantilly. Lindo! Agora bora fazer no bolo. O azul vai ser a moldura do nosso espelho. A grande pegada desse bolo é que na hora que você aparece assim pra fazer a selfie, meio que você tá dentro de uma moldura. Então é muito importante que você tenha um trabalho de bico em volta do espelho pra dar esse efeito aí de moldura. E agora com esse mesmo azul eu vou fazer uns detalhes aqui na lateral. E agora é hora da gente pegar o nosso branco que estava dentro desse saco de confeitar e apenas trocar de saco de confeitar, porque a gente vai utilizar outro bico. Essa dica é muito boa, né? Agora esse último ponto que a gente vai fazer, ele é um pouco diferente do que a gente fez antes. Mas se você não conseguir, faça com o que você conseguir, que vai ficar legal de qualquer jeito. Ele é meio que uma corda. Você começa e termina. Aí aqui onde termina, você vai começar uma outra cordinha aqui no meio, passando por cima dele. Porque aí ele não fica com nenhum problema de acabamento, tá vendo? Porque sempre onde tá terminando, você vai passar por cima. É um ponto super legal esse. É só fazer um S. Agora é hora de fazer no bolo. E agora aqui com o amarelo, a gente vai fazer umas bolinhas naquele mesmo bico que a gente utilizou para fazer essa cordinha branca. Vou fazer essas bolinhas amarelas aqui, bem aonde encontra. E agora eu vou fazer também umas bolinhas amarelinhas espalhadas por esse bolo. E pra finalizar, eu vou fazer só mais um coraçãozinho. Eu até tinha terminado, mas eu achei que tá faltando umas bolinhas vermelhas pra combinar com essa parte mais rosinha aqui de baixo. Vamos lá. Essas bolinhas aqui são ótimas pra você colocar exatamente onde ficou meio imperfeito. Tá bom, gente. Acho que agora já deu. Só mais uma. Tá bom. Acabou. E aqui em cima, ao invés de você fazer essas bolinhas que eu fiz, você também pode colocar confeitos, granulados, o que você quiser, que fica super legal também. Dá pra colocar glitter, também fica muito bacana. Mas eu já coloquei coisa demais aqui, né? Se eu colocar um glitter, o Henrique vai dar um grito ali daqui a pouco. Fala, para, pelo amor de Deus! Mas é isso, fica lindo demais. Não é à toa que virou trend. É um bolo muito, muito, muito bacana de você colocar pra vender aí no seu negócio. Aproveita que é trend. Esse negócio aqui do selfie cake não vai durar pra sempre. É uma coisa, é uma tendência, que é uma onda, que ela vai e depois vai embora. Então a gente tem que aproveitar essa tendência enquanto ela tá em alta. E tá começando agora, tá? Faz aí a sua versão, assim como eu fiz a minha aqui. Enche ela de cor ou faz de cores mais neutras, assim como você quiser. É que a pegada desse bolo é uma pegada mais assim, over, sabe? Mais cheia de coisa mesmo. Eu gosto bastante dessa estética e eu achei que ficou muito legal. Mas se você quiser fazer uma coisa mais clean, sem problemas, manda bala. A validade depende do recheio, tá? Esse meu recheio de ganache, ele dura tranquilamente 5 dias se armazenado em geladeira. Por falar em geladeira, o armazenamento do nosso bolinho é em geladeira também. Mas tem um porém que a gente descobriu fazendo. O espelho, quando você deixa na geladeira, o que acontece? Ele embaça.
Então, o que eu recomendo pra vocês é fazer o bolo, deixar ele todo montado e deixar ele decorado até onde der, né? Sem chegar na parte do espelho. E aí, próximo da hora de entregar pro seu cliente, você faz a montagem do espelho e a moldura como a gente fez aqui. Essa é a melhor maneira de você fazer isso, porque senão o seu espelho vai embaçar. Ele desembaça depois que o seu bolo chegar em temperatura ambiente novamente, tá? Não vai ficar embaçado pra sempre, mas é legal pro cliente, na hora que ele receber, ele ter a experiência do selfie cake, né? Dele olhar assim e ver que realmente o espelho tá refletindo ele. Então eu recomendo que na hora que você for entregar, você coloque o espelhinho, beleza? Agora eu sei que você tá querendo saber aí de preço, por quanto que você pode vender essa belezinha, vamos falar sobre isso agora. O custo desse bolo completo, levando em consideração a massa, o recheio, que é um recheio caro. Se você for utilizar um recheio mais barato, tipo brigadeiro é mais barato que ganache, ou algum outro creme que seja mais barato, você vai ter que rever esse preço e levar isso em consideração, tá? Mas fechando, estamos levando em consideração aqui a massa, a calda, o recheio e a cobertura de chantilly com os corantes. O custo desse meu bolo foi de R$26, levando em consideração todos esses ingredientes, mais os gastos flutuantes de 25% que a gente sempre adiciona. São aqueles gastos que a gente não consegue calcular com precisão, né? Referente à água, energia elétrica e também a taxa de desperdício. Ficou um pouquinho de chantilly no bolo? Não tem problema. Esses 25% vão comportar essa taxa de desperdício. Se o custo do meu bolo aqui é R$26, eu consigo vender ele com um bom lucro a partir de R$80. E aí, nesses R$80, você vai acrescentar o preço das embalagens. Tanto esse prato que vai embaixo do seu bolo, quanto o espelhinho. O meu espelhinho mais o meu cartão, vou somar aí mais ou menos uns R$5. Então, R$85 é o preço mínimo que você pode vender esse bolo aqui com um ótimo lucro, pagando a sua mão de obra e contemplando os seus custos. Vamos ver quanto que ele tá pesando, só pra gente ter uma ideia? Esse bolinho tá pesando 1,5 kg. Então, você vender por R$85 um bolinho de 1,5 kg, com essa trend aqui do selfie cake, tá um preço super competitivo pro mercado. E assim, é um bolo de festa, né, minha gente? O pessoal tirar foto aqui, ó, imagina o tanto de gente que vai querer tirar foto nesse bolo. Muito legal, né? Nesse valor, né, que eu cheguei pra vocês de R$85, você tem que adicionar as taxas de delivery, de entrega, de aplicativo que você vai utilizar pra vender o seu produto, tá? Não se esqueça, é muito importante. E também avalia se esse preço faz sentido aí na sua região. Eu tô muito feliz com o resultado desse vídeo, desse bolinho, espero que vocês tenham gostado, espero que façam muito o selfie cake aí na sua região e coloca pra vender, que esse é o momento dele. Muitíssimo obrigada pra você que chegou até aqui, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!